Você se interessa em saber novidades para cuidar da saúde do seu cérebro? Eu sou Henrique Cal, médico neurologista, e eu vou comentar aqui brevemente algumas das últimas notícias mais importantes da neurologia das últimas semanas. Olha, antes de tudo, falar da enxaqueca. A enxaqueca, vocês sabem, é um tipo de dor de cabeça muito comum, está entre as condições neurológicas benignas mais frequentes no mundo inteiro. Pode até começar em jovem. E ela acompanha a pessoa durante muitos anos. Algumas séries dizem que até 15% da população pode ter esse tipo de dor de cabeça. E quem tem muito frequente ou muito intensa, pode ser prevenido. Existem várias medicações que previnem os episódios de cefaleia, de dor de cabeça. Agora veio uma nova. O erenumab é um tipo de anticorpo monoclonal, é um remédio específico que tem sido usado em várias medicações dessa classe têm sido usadas em várias outras áreas da medicina. E aqui chegou na enxaqueca e foi aprovada pela Anvisa. Ela já era usada em vários países, Estados Unidos, Europa, milhares de pessoas têm experiência com essa medicação. E agora no Brasil chegou. Como que ela funciona? Ela atua contra uma proteína chamada CGRP, que pretensamente está relacionada aos episódios de dor de cabeça na enxaqueca. E a boa notícia é que ela tem uma boa eficácia, ela chega a diminuir cerca de 50% dos episódios de crise, de dor de cabeça, e está relacionada a poucos efeitos adversos. Então, é uma medicação cara, que muitas vezes ela tende a ser disponibilizada pelo governo, vamos ver como é que vai ser no Brasil, mas que ela é mais uma ferramenta aí no combate à enxaqueca. A segunda notícia que a gente queria comentar é sobre o sono. Já se sabe há muitos anos sobre os benefícios do sono para a saúde neurológica, cardiovascular, para a saúde como um todo, e também dos prejuízos que acontecem quando a pessoa não tem uma boa noite de sono de maneira constante durante um tempo, né? Agora saiu um estudo, uma pesquisa da revista Current Biology, falando que o metabolismo é desregulado no sono e não adianta dormir tanto depois, isso não se compensa, né? Isso é muito importante porque a gente sabe que 1/3 da população, segundo dados americanos, ela não dorme o mínimo de horas de sono necessários, que é ali entre 7 e 8 horas mais ou menos por dia, o que é recomendado. O que eles fizeram? Foi um estudo pequeno, mas muito significativo. Eles pegaram jovens entre 18 e 39 anos, dividiram em 3 grupos. Um dormindo 9 horas de sono por noite, bastante, né? Um segundo que eles dormiam menos, cerca de 5 horas, e podiam compensar depois no fim de semana, como muita gente faz, dormindo mais. Mas um terceiro grupo, eles dormiam pouco também, por dia, poucas horas de sono por noite, e não podiam compensar. E aí eles mediram várias coisas depois. Olha que surpresa. Ganho de peso. Tanto o grupo que dormiu menos e compensou no fim de semana, como o que não pôde compensar no fim de semana, eles tiveram ganho de peso. Cerca de poucos dias só, depois de 9 dias, tiveram um aumento de 1,4 kg. Também tiveram problemas em regulação do açúcar no sangue. A sensibilidade à insulina deles ficou prejudicada nesses 2 grupos, principalmente no grupo 3, que não pôde compensar, né? E também houve maior consumo de calorias, né? Quem dormiu menos acabou comendo mais, né? Então, estima-se, um dos autores ele mostra que dormir menos gera mais consumo de energia, cerca de 5% a mais gasta energia, portanto dá mais fome, né? Então, assim, mais um dado de pesquisa importante para a gente cuidar melhor da nossa noite de sono. Outra notícia, outra pequena novidade que a gente queria comentar sobre cognição, demência, nesse grupo de doenças que tem a ver, que perturba a memória e outras áreas da cognição, e que o carro-chefe é Alzheimer. O que acontece? Agora descobriram que provavelmente existe um novo tipo de quadros demenciais, de quadro cognitivo, que não era conhecido e que atinge pessoas de mais de 80 anos, que se confunde com Alzheimer. Ou seja, pessoas que têm muito idosas tendem a ter um comprometimento mais lentificado da função cognitiva, do pensamento, da memória. Nem sempre isso significa Alzheimer. Mas nos que têm Alzheimer, nos que têm doença mesmo, né? O Alzheimer e a demência vascular, que a gente chama, é um dos principais tipos. Agora, eles
descobriram uma nova proteína chamada TDP, que está presente em paciente que não tem Alzheimer, que era confundido. Essa nova demência, esse novo quadro cognitivo está sendo chamado de LATE, é um acrônimo, LATE. E fala dessa encefalopatia, esse problema no cérebro, que mostrou que pessoas com mais de 80 anos, 20% dos cérebros tinha essa proteína alterada. Ela se concentrava mais em duas áreas, chamada amígdala e hipocampo, que são áreas do cérebro relacionadas ao controle das emoções e das memórias, ok? Então, essa condição ela está sendo apostada realmente como um novo tipo de quadro demencial. Ela não é bem conhecida ainda. Pesquisas vão surgir e a gente está super atento para o quanto disso pode ter repercussão na prática, né? Por isso que a gente fica atento, frequentando congressos, eventos científicos, etc., para tratar da melhor maneira possível os pacientes. Outra novidade, mais um remédio surgiu agora de maneira específica para tratar uma outra condição neurológica chamada neuromielite óptica, também conhecida como doença de DeVick. É o eculizumab. É uma medicação que é um imunomodulador, ele tende a diminuir em muita quantidade o número de pioras de sintomas neurológicos nesses pacientes que têm essa condição autoimune neurológica. Então, para vocês terem uma ideia, ele foi aprovado agora pelo FDA, não está no Brasil, mas nos pacientes que não estavam na pesquisa que foi aprovada essa medicação, nos pacientes que não estavam usando, 43% deles tiveram piora, tiveram novos quadros, novos sintomas neurológicos, como dificuldade de andar, perda visual, dificuldade de equilíbrio, etc. E só 3% daqueles pacientes que estavam usando esse remédio, o eculizumab, tiveram piora. Então, ou seja, é uma comparação que mostra a relevância dessa medicação. De efeitos colaterais dela, teve infecções respiratórias, tipo nasofaringite, também diarreia, dor nas costas, foram os mais comuns, mas não eram coisas significativas, eram coisas perfeitamente manejáveis, perto da evolução potencialmente ruim dessa doença que é muito parecida com a esclerose múltipla. Então também vamos esperar ela chegar no Brasil. Até hoje essa condição, essa doença, ela tem tratamento, mas inespecífico. São imunossupressores que é usado para várias outras doenças, mas agora esse chegou especificamente para a neuromielite óptica. E por último eu queria comentar uma curiosidade, já que a gente falou de esclerose múltipla. Uma medicação, um estudo, uma pesquisa que saiu numa importante revista médica internacional, chamada British Medical Journal, ela é inglesa, e avaliou o seguinte: chocolate quente pode ajudar na esclerose múltipla? Então, essa outra condição neuroimunológica, que é a minha área de doutorado, ela acomete muitos pacientes jovens, né? E um dos sintomas mais frequentes é fadiga. A fadiga, ela está presente na esclerose múltipla e ela é difícil de tratar. Por isso, a gente fica atento para ações, remédios que possam ajudar os pacientes a retomar essa energia, porque isso compromete o dia a dia deles, compromete a parte cognitiva desses pacientes com esclerose múltipla, também afeta relações pessoais, trabalho, etc. E é esse estudo, essa pesquisa do British Medical Journal prometeu responder o seguinte: chocolate quente, por ter uma substância chamada flavonoides, ela pode ajudar nisso? É um estimulante, né? Olha, ele melhorou o tempo de caminhada desses pacientes e não melhorou tanto alguns sintomas cognitivos relacionados à fadiga. Mas a fadiga foi considerada como potencialmente como um possível o chocolate quente foi considerado como possível adjuvante, um possível auxiliador aí no tratamento da fadiga, na esclerose múltipla. Isso precisa ser melhor estudado, é um estudo pequeno e que merece comprovação futura, mas é importante ficar atento, pode ser uma dica aí para quem não tem grandes problemas em usar chocolate quente. É isso. Acompanhe a gente nas edições futuras de novidades na neurologia. Eu sou Henrique Cal, neurologista, e aguardo vocês acompanhando no nosso site. Um abraço, tchau, tchau.